O Santo Sudário já foi analisado com carbono 14. Ele data do século XII. 12? 12. E o pessoal posta, né, cara? Aquela imagem, fala que era Jesus Que era estava Jesus. ali. Não, e olha, Nada disso. se aquele era Jesus, então Jesus não ressuscitou, porque aquele sujeito estava vivo. Entendi. E vamos colocar bem claro aqui, em que pese, mas tem o fulano de tal que escreveu o livro defendendo o sudário, tem isso aqui, tem esse livro dessa grossura. Porque tem vários, Tudo né? bem, tem. Mas uma coisa você tem que admitir. A Igreja Católica, oficialmente, o Vaticano, não se pronuncia apontando o sudário como sendo original. Entendi. O próprio Vaticano. Existem católicos que escrevem textos e mais textos defendendo o sudário. Mas interessante, esses textos não foram bastante para convencer o Vaticano. Saquei. Você entendeu? O Vaticano considera o sudário um símbolo de fé. Certo. Uma relíquia, um símbolo de fé. Tá. Mas o Vaticano não aponta que aquilo ali... Não teria resto, então, nem mortais de Cristo, nem da cruz, Nem da do cruz, sudário. nem do sudário. Não, nada disso. Só naquele filme do Antônio Bandeiras que tinha lá Sim. do corpo de Cristo que encontraram, né? Então, nada. Agora, o que nós temos, vamos falar um pouquinho então de evidência acadêmica, é o resultado da crucifixão de Jesus. Porque mudou o mundo. Mudou o mundo. Foi um negócio assim... Os romanos crucificaram milhares de pessoas, mas aquela cruz ali mudou o mundo, as outras não. Entendi. E mudou tanto que é interessante que no segundo século encontraram em Palatino, é uma evidência que nós temos que Jesus foi crucificado. Porque no segundo século, poucas décadas depois ali da morte de Jesus, encontraram uma pichação numa escola romana do Palatino. Caramba. Você entendeu? Nossa, eu vou te incomodar um pouquinho. Se você escrever só assim, Palatine, com E no final, Palatine, Alexamenos. Isso. Palatine, Alexamenos. Olha que interessante essa... Palatine, isso. I, Palatine, com X, Alexamenos, menos, cross. Deixa eu ver o que ele vai aparecer. O Google é uma maravilha, né? Já achou. Pode olhar imagens aí, ó. É esse grafite aqui, ó. Ele está aqui. Olha o grafite original. Vou mostrar o grafite original primeiro. Tá com baixa resolução esse, hein? Esse aí tá ótimo. Esse aí mesmo, do Red. Esse aí tem uma interpretação, Que tem o desenho do lado, vai ajudar, ó. Isso, olha que maravilha, ó. Tá vendo? Olha. Aqui está o original, aqui está o desenho. Encontraram, isso está escrito em grego, e é uma pichação feita, um grafite feito de criança, ou seja, não é só de hoje que o pessoal brinca pichando porta de banheiro. E eles desenharam um burro numa cruz, direitinho. e um menino com a mão assim em posição de adoração, com o pezinho do lado, ó. com o pezinho do lado, isso cara. É interessante. Olha que interessante. O pezinho do lado. E aí tá escrito em grego aí. Só que tá com um grego muito mal escrito. Não só da grafia, mas com a própria gramática. Está escrito Alexamenos sebete theon. Alexamenos sebete theon. Que tradução seria Alexamenos adora ou teme a Deus. E Tertuliano conta que havia na época uma piada, um nickname, vamos falar um apelido, alguma coisa assim, uma bullying, de chamar Jesus de o burro crucificado. Caramba! Então você vê que ali é uma evidência que eu tenho, muito antes da Igreja Católica surgir como... Isso aí foi o quê? Século II? Século II. Essa pichação. Exatamente, século II. Nem Constantino tinha vindo ninguém... Então a gente nota duas coisas interessantes que isso aqui me diz. Que o cristianismo daquela época já entendia Jesus como Deus, porque se o outro está criticando ele, é porque era o que ele via. E segundo, que o cristianismo já entendia que Jesus foi crucificado numa cruz, como a gente vê hoje, que era a cruz latina que os romanos faziam. Saquei. Sabe? Entendi. Então isso é mais uma prova. Tem outras provas também de pichação, de crucifixão desenhado. Agora, do ponto de vista teológico, aí eu vou sair um pouquinho da academia, vou falar da fé. A ideia que nós temos é que a morte de Jesus não foi um mero martírio. Foi a morte do Filho de Deus no lugar da humanidade. Que olhando assim, grosso modo, parece assim, mas que Deus mais sádico é esse, que mata o filho dele por causa dos outros? Mas a história do que a gente chama em alemão de Heilsgeschichte, a história da redenção, ela é muito complexa do ponto de vista filosófico. A humanidade quebrou o pacto.
Você entendeu? Então, alguma coisa deveria ser feita. Então, tem toda uma construção teológica que vem desde o Antigo Testamento, com o cordeirinho que era morto e tudo mais. Ou seja, a teologia é uma área muito complexa nesse sentido. Complexa no sentido, assim, é rebuscada, é um saber de erudição. Esse é o ponto.